Sabe aquela imagem que a gente aprende na escola? Da Idade Média como a Idade das Trevas. Ah, sim. Aquela ideia de 1000 anos de poeira e ignorância, né? Exato. Um vácuo entre o brilho de Roma e a luz da Renascença. Mas e se essa imagem estiver, assim, fundamentalmente errada? É um bom ponto de partida. Hoje, a gente vai mergulhar num material fascinante que desafia justamente essa visão. São trechos de um estudo aprofundado que nos convida a repensar tudo isso. E a ideia é desmontar esse conceito, né, de Idade Média. Justamente, usando como guia o objeto mais precioso daquela era. O livro. Vamos investigar como um simples manuscrito pode, de certa forma, reescrever a história de um milênio. Adorei o foco. Ok, vamos começar pelo começo, então. O próprio nome, Idade Média, já soa meio, sei lá, sem graça. O que isso realmente significa? Pois é, o problema já começa aí. O nome foi criado bem depois, né? Em 1667, por um professor, o Horn. E a definição é, basicamente, o que não é nem a antiguidade, nem tempos modernos. Como assim? É uma definição pelo que não é, sabe? É como descrever o recheio de um sanduíche só como aquilo que fica entre os pães. Não diz nada sobre o recheio em si. Nossa. É um nome que revela mais sobre o preconceito de quem veio depois do que sobre a era em si. Peraí, não, o nome de um período de 1000 anos é basicamente o que vem no meio? Isso é quase um insulto histórico. É um pouco, sim. E se o nome já é vago, definir quando começa e quando termina é uma bagunça completa. Imagino. No começo, jogavam tudo num balaio só, do século V ao XVI, mas hoje nenhum historiador sério faz isso. A visão moderna distingue pelo menos 2 idades médias. 2? Sim, a primeira, que vai do século V ao XII, é a que talvez se pareça um pouco mais com essa ideia de obscurantismo. Uhum. E a segunda, a chamada Idade Feudal, do século XII ao XVI, que é um período de florescimento. As grandes catedrais, as universidades, são mundos muito diferentes. E aqui fica interessante. O material que a gente analisou aponta uma ironia ainda maior nisso tudo. Qual? A tendência atual é restringir a palavra medieval justamente aos 400 anos que antecederam a Renascença, ou seja, o período depois da suposta noite da Idade Média. Exatamente. A gente chama de medieval o período que já estava saindo da escuridão que nós mesmos inventamos para ele. É quase o oposto do que a gente imagina. Isso nos leva ao ponto central, a ideia de um vácuo de 1000 anos entre 2 civilizações brilhantes. Ela simplesmente não faz sentido. Um historiador, o Émile Littré, resumiu isso perfeitamente. O que ele disse? Que a história não funciona com interruptores de luz. Sabe, você não apaga uma luz, que era Roma, para depois acender outra, a Renascença, do nada. Claro, é uma questão de lógica. Nada surge do vácuo. Uma renascença, um renascimento precisa de algo para renascer. Exato. Littré diz que deve ter havido um crepúsculo, uma transição lenta. A Renascença não destruiu a Idade Média, ela brotou dela. Ele usa a palavra corrupção no sentido de transformação. Entendi. Uma era se decompondo para dar origem a outra. Isso. A nova civilização se estabeleceu sobre as ruínas, mas também sobre as fundações da anterior. Foi uma evolução, não uma revolução do nada. Se a Renascença não surgiu do nada, de onde veio a matéria-prima? Onde estavam guardados todos os textos clássicos, a filosofia, a ciência, durante essa suposta escuridão? Nos mosteiros. E é aqui que a história do livro se torna a protagonista da nossa conversa. Certo. Para quem estuda o livro sabe, essas divisões importam menos. O manuscrito medieval está ligado à vida monástica. Então, para esse estudo, a Idade Média é um bloco mais coeso de 1000 anos, de 500 a 1500. Dos primeiros conventos até a imprensa. Exatamente. E esses mosteiros funcionavam como fortalezas do saber? O material usa uma metáfora ótima. Enormes silos. Silos? Gostei. Pense nisso. O mundo lá fora podia estar um caos, reinos surgindo e sumindo. Mas dentro dos muros dos mosteiros, os manuscritos estavam seguros. Essas bibliotecas estavam armazenando conhecimento do mundo antigo. Protegendo do esquecimento, basicamente.
Do esquecimento, da umidade, do fogo. Sem esses silos, a redescoberta dos clássicos na Renascença não teria acontecido da mesma forma. E o ato de copiar os livros, de encher esses silos, não era só um trabalho mecânico. Tinha uma dimensão espiritual, né? Tem uma história fantástica sobre isso no material. Uma história que ilustra tudo. Tinha um monge copista que, fora do trabalho, era muito pecador. No dia do julgamento dele, a balança da justiça foi montada. De um lado, os anjos bons colocaram cada letra que ele tinha escrito na vida. Do outro, os anjos maus listaram cada pecado. A contagem foi acirrada, mas no final, o número de letras superou o de pecados por uma única letra. Nossa. E por causa dessa única letra, ele foi salvo. Uau, que história. Quer dizer, a salvação da alma dependia literalmente do trabalho diário dele. Letra por letra. Dá uma dimensão totalmente diferente ao que era ser um copista. Não era um emprego, era uma forma de oração, de redenção. Exatamente. E é essa mentalidade, esse esforço de séculos, que nos levam ao que alguns chamam de humanismo medieval. Que é um termo que a gente normalmente associa à Renascença. Pode ver, mas ele já estava sendo gestado ali. O autor Wilhelm Dilthey tem uma observação brilhante sobre isso. Ele diz que a Renascença não foi só a redescoberta de textos antigos. Foi, antes de tudo, o surgimento de uma nova ordem social nas cidades, com uma mentalidade que permitiu uma nova compreensão desses textos. Ah, então não foi só achar os livros no porão. Foi desenvolver a mentalidade certa para entendê-los de uma nova forma. Perfeito. O hardware, os livros, já estava lá, nos silos. O que mudou foi o software, a forma de pensar. Ótima analogia. Foi uma evolução de mentalidade. Por isso, se a gente precisar de uma linha divisória clara na história do conhecimento, não é a Renascença. Para a história do livro, a verdadeira revolução, o que muda tudo, é a invenção da imprensa. Faz todo sentido. Mas antes da imprensa, como era esse objeto? O livro medieval não era como os nossos, né? De papel frágil. Era algo construído para durar. Com certeza, era um objeto robusto, feito para atravessar séculos. A Idade Média marca essa grande transição tecnológica. É a passagem do antigo rolo de papiro para o códex. Que é o formato do livro que a gente conhece hoje. Isso, com páginas que a gente vira. E também a transição do papiro, que era frágil, para o pergaminho, feito de pele de animal tratada. Muito mais durável. Essa mudança do rolo para o códex deve ter sido revolucionária. Com o códice você pode pular para uma página, fazer anotações. É muito mais funcional, né? Mudou completamente a forma de interagir com o texto. Mas é curioso que o formato de rolo não desapareceu por completo. Ele foi preservado para uma finalidade muito específica. E qual era? Os chamados rolos dos mortos. Rolos dos mortos, o que era isso? Quando um monge importante morria, uma folha de pergaminho com a notícia circulava por outras abadias. Em cada lugar, os monges adicionavam elogios, poemas, e o rolo ia crescendo. Nossa, que tradição incrível! Uma espécie de livro de condolências itinerante. Exatamente. E como esses livros eram feitos no dia a dia? No centro de tudo ficava o scriptorium, a oficina de cópias. Imagina o silêncio, a concentração. Uma verdadeira linha de produção. Primeiro, o pergaminho era preparado, polido, depois um monge marcava as linhas com um estilete. Só então o copista entrava, com sua pena de ganso. E não era só uma pessoa. Tinham os copistas, os corretores, que faziam as letras em vermelho, imagino. Isso, os títulos e as iniciais em rubrum, vermelho vivo. E a própria forma de escrever foi mudando ao longo do tempo, não foi? De forma alguma era estática, evoluiu drasticamente. No tempo de Carlos Magno surgiu a escrita carolíngia, que é a ancestral direta das nossas letras de forma, as romanas. Ah, é? Sim, é uma letra clara, redonda. Mas com o tempo, o pergaminho ficou cada vez mais caro.
E isso forçou os copistas a otimizar o espaço. Uma questão puramente econômica, então. Em grande parte, sim. As letras ficaram menores, eles criaram um sistema complexo de abreviações, e essa necessidade de compactar levou, no século XII, ao surgimento da escrita gótica. Aquela mais pontuda e espremida? Exato, com ângulos fechados, densa, permitindo colocar muito mais texto em cada página. Era o zipar da Idade Média. Imagino a dificuldade. E se o copista encontrasse um trecho em outra língua como o grego, que muitos não dominavam? Você tocou num ponto crucial. E a solução que eles encontravam é, ao mesmo tempo, pragmática e um pouco cômica. Ah, estou curioso. Tinham duas abordagens. A primeira era o monge tentar decalcar as letras gregas, copiando o desenho delas sem entender o que significavam. E graças a isso, muitos textos foram preservados. E a segunda? Era mais direta. O monge simplesmente pulava a citação. No lugar do texto grego, ele escrevia em latim: Graecum est non legitur. Não acredito. É verdade. Ou seja, é grego, não se lê. Adoro isso. A honestidade de admitir e escrever. Não faço a menor ideia do que está escrito aqui. É quase um meme medieval. E virou mesmo. A frase sobreviveu por séculos como um provérbio para descrever ignorância sobre qualquer assunto muito complicado. Mas esses livros não eram só texto, né? Eles eram visualmente deslumbrantes. É aí que entram as iluminuras. E o material faz uma distinção importante entre iluminura e miniatura. Sim, hoje a gente usa como sinônimos, mas as origens são diferentes. Miniatura vem de minium, que era o pigmento vermelho, sabe? Usado para ornar as letras iniciais. Ah, o vermelho dos rubricadores? Isso. Já iluminura vem do latim illuminare, que significa iluminar. É um termo mais amplo para ilustração rica e colorida, que usava ouro, azul, para fazer a página brilhar. Então, para simplificar. Pense assim, a miniatura é a espécie, a iluminura é o gênero. Toda miniatura é um tipo de iluminura, mas nem toda iluminura é só uma miniatura. Entendi. E essa arte também evoluiu, claro. Uma mudança radical. O historiador Lecoy de Lamarche divide em duas fases. A primeira é a fase hierática, até meados do século XIII. Hierática. Tilham um código visual. Uma mão no céu é a mão de Deus. Um peixe é Cristo. O objetivo não é retratar a realidade, mas interpretar seu significado. Mas isso não soa um pouco como se eles não soubessem desenhar de forma realista? É uma ótima pergunta, mas a visão dos especialistas é que não era falta de habilidade, e sim uma escolha deliberada. Não era sobre o que o olho via, mas o que a alma entendia. Era uma teologia visual. Perfeito. Mas a partir do século XIII, tudo muda. Entramos na segunda fase, a naturalista. A arte se seculariza. O realismo começa a substituir o simbolismo, e os artistas passam a retratar personagens bíblicos com roupas da sua própria época. Eles inserem a cor local nas cenas sagradas. E tem uma analogia que eu achei fantástica para descrever essa arte. A do vitral. Essa mesma, que um vitral de catedral é uma miniatura gigante, e uma miniatura é um vitral visto ao contrário pelo binóculo. É uma observação brilhante. Ele argumenta que são essencialmente a mesma arte, contornos pretos fortes, preenchidos com cores vibrantes. A diferença está no suporte e na luz. A luz passa através do vitral e reflete na página da iluminura. E às vezes era o mesmo artista que fazia os dois? Exatamente. Embora as iluminuras sejam mais antigas que os grandes vitrais góticos que a gente conhece. E para fechar essa parte, o material nos dá um vislumbre da química por trás da arte. Menciona um manual de 1400, De Arte Illuminandi. Que é um documento fascinante. Ele lista as 8 cores essenciais da paleta: preto, branco, vermelho, amarelo, azul, violeta, verde e rosa. E descreve de onde vinham os pigmentos. De onde? O preto vinha de ossos de animais carbonizados, o vermelho de minerais de chumbo, o amarelo do açafrão. Até o pau-brasil era usado para criar tons vermelhos. É quase uma receita de bolo para criar beleza. Pegue um pouco de osso queimado, açafrão. É uma conexão linda entre natureza, ciência e arte. Então, no fim das contas, o que aprendemos? Que Idade Média
É um rótulo preguiçoso para um período que foi incrivelmente complexo e que a Idade das Trevas parece ter sido bem iluminada, pelo menos nas páginas dos seus livros. Com certeza. E que os mosteiros não eram refúgios isolados, mas sim incubadoras ativas que protegeram o conhecimento antigo, tornando a renascença possível. Exato. Olhar para este período através dos seus manuscritos nos revela um mundo que valorizava a paciência, a devoção, de uma forma que hoje a gente mal consegue imaginar. Mostra uma continuidade cultural, não uma interrupção. É uma ponte. O trabalho anônimo desses monges é a ponte que liga o mundo clássico ao nosso. Cada página copiada, cada letra desenhada foi um ato de preservação que moldou o que a gente conhece hoje. E para refletir, fica um pensamento. O material menciona que era comum encontrar ilustrações profanas, às vezes cômicas ou impúdicas, nas margens de livros religiosos. Macacos vestidos de bispo, cavaleiros lutando contra caracóis gigantes. Ao lado de textos sagrados. Isso. Aparentemente sem chocar os leitores. E eu fico pensando, o que essa aparente contradição nos diz sobre a mentalidade medieval que parecia capaz de abrigar o sagrado e o profano no mesmo espaço? E como isso se compara à nossa tendência moderna de tentar categorizar e separar cada aspecto da vida em caixas distintas?